Vocês não vão acreditar com quem que eu tô aqui hoje, que topou bater um papo comigo. Eu tô aqui com a Aline Bey, essa escritora maravilhosa que já publicou 2 romances de super sucesso. O primeiro foi O Peso do Pássaro Morto, lá em 2018, e agora em 2021 ela publicou Pequena Coreografia do Adeus. Aline, muito obrigada por ter topado bater esse papo aqui comigo. Eu que agradeço, tá um prazer imenso estar aqui, depois de tanto tempo, né, sem sair, poder conversar com você nesse momento. Eu tô muito feliz, obrigada pelo convite. Muito obrigada, a gente está aqui na Gato Sem Rabo, né? Sim. Que é esse lugar lindo, é uma livraria independente aqui de São Paulo, que só tem livros escritos por mulheres. Então acho que tem tudo a ver com a obra da Aline, tudo a ver com esse contexto. E eu já queria emendar uma pergunta para você. As suas 2 protagonistas, né, tanto a do Peso quanto a da Pequena Coreografia, a do Peso não tem nome, a Pequena Coreografia é a Júlia, elas são, obviamente, são mulheres e a história tem muita amarração com o fato delas serem mulheres, né? Sim. Você consegue se imaginar escrevendo um livro sob a perspectiva de um homem ou com um personagem homem? Olha, por enquanto não. Eu não tenho ainda esse desejo. Eu acho que eu tenho tanta história para contar a partir desse corpo de uma mulher no mundo. Tem tanta coisa na minha narrativa que vai para esse lugar, e por ter um corpo de uma mulher no mundo, né, é também muito interessante investigar isso a partir da minha própria existência e da escuta de outras mulheres também. Eu acho que esse universo é um universo que eu quero mergulhar cada vez mais, mas a gente nunca sabe, né? Às vezes, de repente, um protagonista de alguma forma surge e tudo bem. Eu acho sempre que é o livro que tem que comandar o processo criativo. Mas dentro do meu imaginário hoje, o que mais habita mesmo é esse corpo de mulher, de alguma forma vivendo a partir desse embate, né? De ser uma mulher e ter um mundo um pouco mais fechado para si. E é muito legal, né? Porque as suas histórias, elas não poderiam ter sido protagonizadas por homens, assim, né? Eu acho que é justamente, a gente vê tão pouco a mulher como protagonista que eu super concordo e eu espero que você continue escrevendo sobre essa perspectiva, porque, de fato, como mulher, assim, ler e se vivenciar naqueles personagens é muito gostoso, né? Eu queria te perguntar um pouco sobre os sentimentos, assim, né? O seu livro é muito sentimento, assim, é do começo ao fim. E muitas pessoas falam que seus livros são tristes, assim, né? Tipo, várias pessoas. E eu tenho uma perspectiva um pouco diferente, assim. Eu até conversei com algumas amigas sobre isso, porque para mim é muito um retrato da vida, né? Com uma vida que às vezes sim é triste, com retratos duros, né? Mas que não necessariamente ela é triste. E eu queria saber o que você acha, se você acha que a sua escrita ela de fato vai mais para esse lado, ou se não, se para você também é um pouco mais de retrato da vida como ela é. Muito bonita essa pergunta, assim. Eu sinto que o meu tom narrativo, ele é um pouco mais blues, mais melancólico mesmo. Ainda que eu esteja falando sobre algo absolutamente banal, sem ser uma grande dor como a protagonista do Pássaro, né, por exemplo, sofre. Mas de qualquer forma eu sinto que esse tom meu ele vai para esse lugar mais melancólico, porque tem uma questão que é essa questão da perda, que está em tudo que eu escrevo de alguma forma. É quase como se a pessoa soubesse de fato, tivesse essa consciência de que tudo o que está aqui de alguma forma em algum momento já não estará mais, seja porque a gente não vai estar ou porque a coisa se transforma em outra coisa, né? Ou a gente se transforma num ponto também de já não conseguir mais desfrutar daquilo como a gente era antes, né? Então, acho que a vida é essa questão da perda é muito forte, assim, na minha narrativa. Então, tem isso, mas eu acho que as histórias, por mais que elas sejam tristes, talvez elas tenham também esse pacto com a vida, né? Essa alegria também, essa proposta de fazer o inverso, às vezes, do que está ali, de alguma forma, posto. Eu sinto que na Pequena Coreografia do Adeus, no segundo livro, tem uma investigação um pouco mais esperançosa desse corpo de mulher no mundo. E o Pássaro, eu sinto que talvez seja uma tragédia mais mesmo dita, assim, uma tragédia que está em tudo. Mas de alguma forma também é um livro que propõe o oposto do que ele de alguma forma retrata, né? Esse silenciamento da personagem é também para que a gente revisite os nossos silêncios. E a Pequena tem essa questão de ser uma menina, uma garota que cresce e que não é de alguma forma definida pelo que aconteceu com ela. Ela consegue sair desse lugar. Então, eu entendo que essa sua leitura, né, de não ser algo tão triste, mas também entendo quando as pessoas acabam se sentindo muito tristes, especialmente com o Pássaro. E eu acho que a Pequena ela vem numa resposta justamente dessas lágrimas que eu recebo pelas redes sociais, das minhas leitoras muito, muito tristes. E aí eu tentei escrever uma história que trouxesse um fio mais de esperança mesmo. Eu amei os dois, assim, particularmente, mas eu amei a Pequena, assim, acho que justamente talvez por
por essa esperança, assim, mas eu me senti muito abrindo uma janela na vida da Júlia, assim, fosse como se alguém tivesse aberto uma janela e falasse assim, nossa, Ana, essa é a Júlia, conheça a Júlia do começo, né, da infância ali até os 20 e poucos. E eu achei tão lindo que ela não seja definida pela dor, né? Isso que você trouxe para mim é muito fundamental, assim, porque a gente ultrapassa isso, né? Obviamente é um fruto, né, do que a gente vive, mas a gente pode ser muito mais, a gente pode ser o que a gente quiser. E eu achei lindo que a Júlia, ela floresce enquanto escritora, né, no livro. E eu queria te perguntar, assim, eu também escrevo e aí às vezes as pessoas elas se confundem, né? Elas falam assim, é a história da Aline no livro, ou é a história da Ana, ou a história de qualquer autora dentro daquele texto. E isso, naturalmente, não necessariamente é uma verdade, né? Pode ser como pode não ser, mas eu acho que para mim, pelo menos no meu processo, é muito difícil eu fugir dos meus sentimentos no texto. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente desse teu processo, assim, tanto de narração quanto do sentimento que você coloca no texto. O quanto disso tem de Aline e o quanto que é realmente uma ficção de uma escritora escrevendo, né, fazendo esse papel. Eu sinto que tudo é ficção, mesmo que a gente pegue alguma coisa da nossa própria vida e de alguma forma relabore na página. Eu acho que o ato de organizar o caos já é ficcionalizar. É impossível a gente pegar exatamente o que aconteceu e colocar na página. Qualquer pessoa que escreve sabe disso. Às vezes nos acontece uma coisa muito literária na vida, porque acontece mesmo, né? A vida é muito literária. Aí você fala, nossa, eu vou escrever um conto sobre isso. Você não consegue, porque tem essa questão de ter que organizar de alguma forma aquela energia, dar sentido para aquela imagem. E na vida, às vezes, as coisas atravessam sem nenhum sentido, né? Então eu não acredito numa autoficção absoluta e nem numa ficção também absoluta, porque eu acho que a partir do momento que somos escritoras, a gente usa esse material que é nosso, que é o nosso olhar. E às vezes a gente não está contando algo que nos aconteceu, mas o que você escolhe retratar diz muito sobre você. Eu escrevi 2 histórias sobre 2 mulheres muito diferentes umas das outras, mas esse recorte diz muito sobre quem eu sou, sobre o que eu desejo para o mundo, para a minha vida, para as outras mulheres. Então, como eu não estou falando de mim, né? É impossível não pegar um pouco de quem a gente é, e eu acho que inclusive a gente deve pegar, porque eu acho que é isso que transforma a obra em algo original, em algo teu, a história que só você pode contar. Mas eu também sinto que às vezes, se eu preciso emprestar alguma memória, alguma imagem que eu tive um insight, alguma coisa, eu empresto. Fui atriz, né, antes de ser escritora, e a gente como ator sempre empresta a coisa que a gente vive. Uma coisa muito comum no teatro é reciclar uma determinada emoção para chegar naquela emoção que você precisa estar em cena. Então, de repente, você está vivendo uma cena de muita raiva. Naquele momento, é claro, você não está com raiva, mas você já viveu a raiva em algum momento da tua vida. Você tem esse registro em algum lugar do teu corpo, que você retome essa raiva e ressignifique a partir daquela cena, né? Então eu acho que esse sentimento de reciclar certas emoções, dores, abandonos e trazer uma nova roupa para aquilo funciona também, porque é quase como se você soubesse do que você está falando, você já viveu aquilo, né? Para escrever sobre abandonos é importante de alguma forma você acessar os seus próprios abandonos, para que isso ganhe uma verdade também em cena. A gente estava falando dos acessos, né? Então, de acessar esses lugares que ficam dentro da gente. Isso é difícil para você? Ou de alguma forma colocar isso em arte te ajuda a viver esses momentos de uma outra forma? Assim, de fato, te ajuda até na vida pessoal, né? A ressignificar esses momentos. Eu acho que sim, eu acho que ajuda, mas é sempre importante entrar em contato com essas emoções quando você já, de alguma forma, elaborou uma espécie de sentido para aquilo. Eu acho que quando está muito fresco, por exemplo, qualquer coisa que pode acontecer na nossa vida, uma briga com uma pessoa que você ama muito. Se você tentar escrever sobre isso no momento quente da situação, eu acho que não sai, que é aquilo que a gente estava falando um pouco sobre a vida, o encaixe na literatura. Mas se você passar um tempo e você pensar sobre aquilo e descobrir novos ângulos disso também, e a sua parte também nessa briga, né? Por que isso aconteceu, né? Nunca é uma coisa que acontece só do outro lado. Teve alguma partilha tua também, né? Alguma parte nisso. Refletir sobre essas coisas e ressignificar na linguagem, na literatura, me ajuda muito a entender coisas, a conectar também o que nos acontece, né, com todas as outras pessoas. A gente, às vezes, quando nos acontece alguma coisa, a gente se sente muito só, né, com aquele peso. Quando você escreve sobre isso, isso chega nas outras pessoas e as pessoas conversam sobre aquele tema, dizendo que sim, que entende, que já viveu algo parecido.
tudo isso é muito bom. Eu acho que entra num lugar mesmo quase terapêutico, né? Ainda que a função da arte não seja essa de maneira nenhuma. Mas eu me sinto muito bem de me usar quando eu preciso, quando o personagem convoca os meus demônios, digamos assim, eu tento não fugir. Legal. E como que é teu processo, assim, no sentido de... Você está escrevendo um novo livro, assim, qual que é o teu ponto de partida, assim, qual que é a tua fagulha? É um personagem, é a trama, ou as coisas acontecem muito juntas? Como que funciona para você? Eu acho que é um pouco junto, mas de qualquer forma sempre tem uma fagulha inicial. No Pássaro foi o verbo perder. Foi algo que chegou também muito por conta da minha investigação da própria voz. Eu comecei a olhar para os textos que eu escrevia. Eu só escrevia textos mais curtos antes de começar a investigar o Pássaro, mas foi importante fazer uma oficina de escrita com o Marcelino Freire, que eu fiz, e olhar para esses textos que eu escrevia para saber meus temas. E aí, olhando para eles, eu descobri que a perda era muito recorrente. Então eu comecei a pensar sobre escrever uma história mais longa, onde a perda de alguma forma fosse a linha condutora, né, de tudo. Então veio isso, a primeira coisa que veio, logo o texto foi aflorando mesmo, né, a partir desse verbo perder. Já na pequena, quem me veio primeiro foi a Júlia Terra. E engraçado, porque no Pássaro tem uma protagonista também, né, uma mulher que está o tempo todo em cena, mas de qualquer forma, ela está em função desse verbo perder. Ela tem uma identidade muito vinculada com as perdas. E a Júlia não, a Júlia ela tem uma complexidade, né? Por ela também, como a gente conversou, não ser definida pelo que lhe acontece, ela tem um ímpeto de descobrir quem ela é, né? Essa vontade de identidade também. Ela aparece, eu digo, no meu escritório, com os coturnos dela, com esses 20 e poucos anos que ela habita, né, no segundo e terceiro ato do livro, querendo ser a protagonista, e eu muito assim, não, mas não quero de novo uma protagonista, ainda achando que o meu processo era outro, né, muito no começo. E aí, quando eu acolhi a Júlia, a história toda brotou. Então, no meu terceiro, eu ainda estou em processos de estudo, ainda estou esperando, né, essa fagulha, digamos assim, mas costuma ter, sim, uma fagulha. Vamos ver se o terceiro, isso também se concretiza. Nossa, você tocou no assunto do terceiro e a gente já quer saber, né? Como é que tá esse forninho do terceiro? Ele está ainda sendo elaborado? Tem alguma projeção, previsão? Como que tá esse processo? Eu comprei um caderno, eu acho que escrever em caderno é uma coisa muito importante, eu sempre falo isso nas minhas oficinas. A gente tem essa questão do computador que talvez num determinado momento do texto funcione muito a gente digitar ali, colocar, mas o caderno é algo que pode estar sempre com a gente. Então poder ter isso na bolsa e de repente sentir uma vontade de escrever, ver alguma coisa escrever, é muito bom, sabe? E é bom também essa fisicalidade da escrita, essa questão de conectar, dizem, né, que a escrita manual, ela é conectada com o coração, mais do que com o cérebro. E me interessa essa escrita de peito, né, essa escrita que vem desse lugar, dessas regiões que não são só a cabeça. Eu gosto de trabalhar com outras partes do corpo também, né, na escrita. Então eu adoro escrever no caderno. Tenho esse caderno azul que eu estou preenchendo com ideias, imagens, leituras que faço e anotações a partir das leituras que faço. Eu tenho alguns cheiros já que estão me perseguindo, mas o que vai ser eu não sei. Estou fazendo uma pós, né, em escritas performáticas e está sendo muito legal. Eu acho que já está influenciando muito o meu processo e descobrir novos artistas a partir dessa arte do presente, né, que é também uma divisão de conhecimento, a performance, tem me ajudado muito a pensar o livro de outras maneiras também. Então vai me influenciar bastante, sem dúvida. Já estou curiosa, né? Porque as artes cênicas já influenciam bastante, né? É uma coisa que você sempre traz no seu livro, que é a forma da página, né? A página, a gente caminha pela página, a gente dança junto com a página ali, né? Ela não tem esse processo que a gente está acostumado, né? Daquela escrita formalzinha. Então eu já estou muito curiosa para como que essas coisas vão te atravessar. E eu fiquei com uma pergunta aqui também na cabeça. Como que os seus leitores te influenciam, né? Você tem esse contato, inclusive acho que a gente está aqui hoje quer dizer muito sobre isso, né? Independente, o canal está acabando de começar e você topou vir aqui e a gente bater esse papo. Como que os seus leitores também te ajudam a ressignificar a sua obra? Nossa, essa pergunta é linda, Ana, porque muito, assim, absurdo. O meu processo, ele pode não ser totalmente aberto para os meus leitores, porque é claro que quando a gente está escrevendo, há um cuidado, né, com
essa forma que está nascendo, que ainda é muito frágil, ela só consegue de fato habitar o lado de fora do nosso corpo quando ela tem linguagem para isso. Então tem um momento do nosso processo que é muito solitário, mas a partir do momento que eu entrego um livro, a minha escuta é total para os meus leitores. Então todo mundo que quer conversar comigo consegue. Se alguém não conseguiu, me manda uma mensagem agora. Porque até onde eu sei, eu respondo todo mundo, ou quase todo mundo. Então, quando eu escuto, assim, a pequena ela é muito fruto das leituras que o Pássaro teve, né? Como a gente estava conversando. Eu escrevi o Pássaro sem leitoras e sem leitores. Eu não sabia se eu ia conseguir publicar o livro dentro do concurso que eu publiquei. Eu não sabia se eu ia conseguir continuar escrevendo, porque eu nunca tinha escrito uma história mais longa e eu ficava muito assustada com as páginas se acumulando. Dava um susto assim de tipo, meu Deus do céu, a coisa está acontecendo. O livro tá começando a ganhar vida e é muito louco isso, né? Então, eu escrevi sem pensar nas pessoas que me leriam. E é uma história muito dura, muito triste. Então, a partir desses feedbacks que eu fui tendo, que, assim, o Pássaro, ele é muito querido, né? As minhas leitoras e leitores gostam bastante do livro, mas, de qualquer forma, é um livro que mexe num lugar de muita dor. E é duro receber esse feedback de mulheres que contam que tem uma história parecida com ela e que também, de alguma forma, silenciaram dores fundamentais na vida. E isso é muito triste. Então, eu sei que é difícil porque a minha linguagem naturalmente é uma linguagem mais dolorosa, mas, como eu disse, trazer uma história que pudesse conduzir para um lugar que a gente pensasse, não, a gente não precisa ficar imóvel nesse lugar da dor, né? Algo muito intenso nos aconteceu, mas é possível encontrar um atalho, sair desse lugar. E eu acho que é muito a partir desse coletivo também, né? Eu acho que a Júlia, ela consegue encontrar, por conta da arte, que ela encontra a arte na vida dela, ela e a arte se encontram e isso começa a gerar um processo de ressignificação da própria existência. E também esses estranhos, né, que habitam a vida da Júlia, que ela encontra na fase dela adulta e que vão formando uma família para ela. E essa família vai curando essa família inicial, que é uma família muito tóxica, muito dolorosa. E eu acredito muito no poder dos estranhos também, de alguma forma, né? Eu acho que os leitores, os livros, essa companhia que a gente tem, né, desse coletivo de leitura, hoje na internet muito forte, ajuda a gente a ressignificar a nossa própria vida também. Então, nossa, eu sou muito influenciada pelos meus leitores. Que bom, então a gente vai continuar mandando várias coisas. E livros, dicas de livros, porque os livros mais incríveis que eu leio são dicas de leitores, porque eles me conhecem, né? Então eles falam, eu acho que você vai adorar. Eu leio e falo, não, sim, como eu conhecia. Então vamos falar de dicas de leitura, assim. Eu estava até batendo um papo aqui mais cedo e eu, em um dado momento, eu percebi na minha vida, e para mim eu estava batendo um papo numa live com uma querida amiga minha, artista também, artista plástica, e ela falou, ai Ana, me conta das suas referências literárias. E eu comecei a falar, e eu falei assim, gente, eu só tenho referências masculinas. Você percebeu isso algum dia? Como que foi esse processo para você? E eu vou te fazer uma pergunta e um pedido. A pergunta é, como foi esse processo para você? Se você percebe isso? E eu queria que você indicasse algumas autoras, mulheres, para que a gente pudesse divulgar, principalmente contemporâneas, assim. Eu sou super fã da literatura brasileira que está acontecendo nesse momento, assim. Óbvio que tem os grandes clássicos, mas eu queria aproveitar esse momento para falar do que tem hoje acontecendo e pedir suas indicações. Ai, que incrível. Bom, a gente está aqui na Gato Sem Rabo, né? Não falta livro para indicar. Qualquer esquecimento a gente já olha que, puxa, esse. Essa livraria é maravilhosa, mas eu acho que eu comecei a perceber mesmo, assim, tornar minhas leituras mais políticas quando eu publiquei e quando eu comecei a frequentar clubes de leitura, especialmente o Leia Mulheres, e eu comecei a perceber a força desses clubes, né? A importância, não só como autora, de ter o meu livro contemplado no Leia, e assim, o Leia fez o Pássaro voar, literalmente. Ele foi adotado em muitos e muitos Leias, eu tive a oportunidade de participar de muitos presencialmente antes da pandemia e agora virtualmente também tenho participado de muitos, porque, por exemplo, João Pessoa daqui a pouco, acho que daqui 2 ou 3 semanas. Ir para João Pessoa seria caro, seria mais difícil, então poder participar virtualmente também é maravilhoso, não ficar só nesse eixo São Paulo-Rio, né? Então, a importância mesmo desses clubes e da gente trazer essas leituras de mulheres para a nossa prateleira, né? Pensar o que a gente está lendo e não simplesmente ler o que chega na nossa mão, porque parece, num primeiro momento, que o que chega são mais os homens brancos. Mas eu acho que isso está mudando muito.
É claro que a gente está numa livraria aqui especializada na literatura feita por mulheres, mas se a gente for em qualquer livraria interessante aqui de São Paulo, a gente vê mesmo a mudança nas prateleiras, a gente consegue encontrar em todos os cantos. E mulheres vivas, mulheres que estão escrevendo agora, né? Então é muito inspirador ser uma escritora nesse momento e poder desfrutar dessa literatura de altíssima qualidade que está sendo produzida nesse exato momento. Isso é incrível. E sobre indicações, eu tenho muitas autoras assim que estão no meu altar. Uma delas é Ana Martins Marques, que é uma poeta que, puxa, eu sou muito fã. Assim, ela lança bula de remédio, eu estou indo lá comprar na farmácia a bula da Ana e já com certeza acabou já e não vai ter mais. É muito difícil. Mas ela lançou recentemente um livro que chama Risque Esta Palavra, que é o último livro de poesia dela. É maravilhoso, eu acho o livro impressionante, então recomendo muito a todo mundo aí que está assistindo. De romance, um romance que me impressionou muito, que eu li recentemente também, foi o Vista Chinesa, da Tatiana Salem-Levy. Um livro muito forte, inclusive, assim, quem está assistindo, é bom procurar a sinopse, porque tem gatilhos, de fato, e ver se é o teu momento de entrar em contato com o livro, mas o que eu posso dizer é que a Tati, ela é tão sensível na condução dessa história, ela se apropria da história, ela traz para uma primeira pessoa, o que torna tudo muito intenso, mas é muito sensível a condução. Então, eu tenho certeza que quem lê não vai se arrepender de mergulhar nesse universo, ainda que muito duro, muito difícil, mas muito bem escrito. E um livro de contos que eu li recentemente também de uma jovem autora maravilhosa, é a Júlia Codo, que publicou Você Não Vai Dizer Nada, pela editora Nós, que é a editora que publicou O Pássaro. É um livro impressionante, assim, ele traz um estranhamento nesses contos, que é o estranhamento típico da escrita, que é aquilo que a gente quer quando a gente escreve, sabe? Causar primeiro uma coisa, o que está acontecendo, e depois, sim, eu sei do que você está falando, isso é a vida, sabe? Ela coloca numa lente, assim, maravilhosa, uma escritora de mão cheia, o primeiro livro dela, então estou ansiosa para acompanhar as outras produções que ela publicar. Maravilhosa, não conheço, já vou correr atrás aqui para me atualizar. Aline, então é o finalzinho do nosso bate-papo. Um mega obrigada pela sua presença. Queria que você mostrasse os seus 2 filhinhos pra gente. Eu queria muito agradecer esse encontro. Estou muito feliz de estar aqui na Gato com você. Poder olhar nos seus olhos, né? A gente vê um rosto. É muito bom, porque na live a gente só vê telas. Então, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo canal. Tem todo o meu apoio, conte sempre comigo. E aqui vou mostrar meus nenéns, né? O Pássaro é o primeiro. Foi publicado em 2017 pela editora Nós, em coedição com a Edith. E a Pequena Coreografia do Adeus, que é o meu segundo livro, que foi publicado em abril pela Companhia das Letras. Essa capa é da Louise Bourgeois, que é uma artista plástica que eu amo, sou apaixonada, então fico muito feliz de ter a capa dela aqui na Pequena como guardiã. Enfim, é isso. Muito obrigada pela oportunidade, um prazer conversar com vocês. Obrigada a você. Super beijo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do bate-papo com a Aline. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, quero trazer cada vez mais escritoras para conversar aqui com a gente. Um beijo e até o próximo vídeo.